Olá para você que acompanha o Observatório da Televisão, estamos aqui de novo para falar agora da novela O Tempo Não Para, do capítulo final, que foi exibido na segunda-feira, 28 de janeiro de 2019. A novela até que foi curta, né, Renan? Foi curta, né? Não Eu foi achei tão longa, que, né? apesar da barriga que ela teve, né, ao longo do tempo que ela ficou no ar, eu acho que ela foi rápida. A barriga foi mais longa do que a novela. Exatamente. Eu acho que a novela começou bem com essa premissa dos congelados, de viajar no tempo. Sim. Uma coisa que pouco se faz em novela, né? Uhum. Meio ficção científica, bem né? Ficção bem interessante. Científica, meio que uma pegada meio que de série, de filme. Uhum. Mas depois eu acho que com a quantidade exagerada de personagens desnecessários, a novela foi se perdendo ali e a história da viagem no tempo e dos congelados acabou ficando em segundo plano. O que, ao meu ver, deveria ser o principal. Né? E é engraçado que essa quantidade de personagens, né, de núcleos secundários ali, né, serviu justamente para dar um descanso para essa trama central, porque senão ela poderia se esgotar rapidamente, né? Essa premissa, né, de uma família do século passado que acorda no tempo atual e aí tem que lidar com todas as tecnologias, com as mudanças do tempo, de comportamento e etc, né? Então acho que talvez isso foi mal usado, nessa questão do núcleo secundário foi mal usado e acabou não funcionando como um descanso, mas como uma barriga, né? Como uma barriga que segurou a trama central ali, né? A novela, como você disse, Neuber, começou muito bem mesmo, parecia uma superprodução, né? Aqueles gelos na praia, né? Aqueles icebergs na praia ali, chamaram muito a atenção, de fato, né? Parecia que ia ser uma boa trama, né? A Juliana Paiva muito bem como protagonista, né? Muito carismática. O Nicolas Prates também deu conta ali. O Nicolas Prates, eu acho que ele ficou um pouco aquém do que esperava. Talvez porque não seria ele, né? Não seria ele, talvez porque tem pouco tempo para se papel, preparar. né? O papel seria do Kleber Toledo. Que não sei... Que é uns 10 anos mais velho. Era mais velho, né? tinha um perfil mais maduro, assim, talvez daria mais certo. Eu achei que nas cenas que exigiam mais do Nicolas, ele não chegava lá. Artisticamente. Né? Como na cena final. Do capítulo final, que ele tá lá na cama com a Marocas, eu acho que ela tava muito bem, mas ele não tava compatível ali. Eu acho que num todo, assim, acho que ele acabou dando conta, até porque ele chamou o público mais novo, né? Esse público mais jovem, mais teen ali, acabou assistindo a novela por causa dele, independentemente do desempenho artístico dele, né? Então acho que num todo ele acabou dando conta. Talvez artisticamente a gente tenha algumas questões mesmo para discutir ali, né? Então a novela começou bem, começou interessante, chamando a atenção, jovem, né? Clara, uma novela solar até, moderna, bem produzida, com cenário, figurino, né? O padrão Globo de sempre ali, né? Tudo muito bem feito. No entanto, teve a barriga no meio, isso deu uma cambalhada inclusive na audiência, né? As pessoas pararam de repercutir essa novela, ela não chamou tanta atenção nem do público, nem da audiência. A gente não via as pessoas falando de O Tempo Não Para nas ruas, pelo menos eu não vi ninguém comentando sobre essa novela. Também no núcleo, na minha família, por exemplo, ninguém também comentou. Ia numa festa, por exemplo, as pessoas não sabem do que se trata, né? Uma ou outra pessoa vai... Exagerando, você chegou a ver alguém que assistia? Porque assim, aqui na redação, por exemplo, eu sei que uma pessoa assistia. Não, é que eu gostava da ideia dessa questão do gelo, dos congelados, de viajar no tempo. Mas eu também fui perdendo ânimo pela novela ao decorrer dos capítulos. Eu acho que a família poderia ser menor. Não precisava ter aquele tanto de gente que viajou no tempo, porque eles ficaram ali avulsos, não tinham o que fazer com eles, né? Se tivesse sido uma família menor que viajou no tempo, poderia ter um escravo, no começo, ser um monte de escravo. No começo, na primeira parte da novela, até tinha uma crítica social, lembra? Sim. Né? Interessante, sutil, com um texto até inteligente ali, né? O problema mesmo foi quando não tinha mais história para contar. Não tinha mais história para contar. Aí inventaram várias coisas, né? A Betina também, que era grande vilã e acabou terminando como terminou, a gente já vai falar do capítulo final, mas ela também acho que deu uma perdida, perdeu um pouco de força na novela como um todo. Eu digo pro caminho mesmo que a novela seguiu ali, né? Para os protagonistas, inclusive, né? Eu não vi ela mais como tão importante, como determinante, as pessoas amando a vilã, como acontece em algumas novelas, né? E era mais... O problema também foi isso. Eu acho que o principal problema foi o excesso de personagem, porque você tinha a Cleo, que era a vilã, né? Aí você tinha os comparsas dela, que eram mais meia dúzia. Então, tipo assim, o foco da vilania não ficava nela. Sim. Espalhava. Sim. Então isso acabou, acho que, complicando ali, assim como aconteceu com os outros personagens também. No humor eu acho que tinha muitos também. Se tivesse menos personagens para você concentrar o foco da atenção neles, a novela teria sido melhor. Por mais que ela tivesse que ser menor ainda do que já foi.
Mas eu acho que daria mais certo, seria mais rápido, no sentido de desenvolver a história, né? E não ficar enrolando e tendo que dar cenas pra todo mundo. E aí dar cenas porque não tem nada a ver. E aí acabou que a novela ficava enrolada. Ficava enrolando, né? Aí nesse final, nessa reta final aí, o que eles encontraram? O vírus da Marocas, né? Sim. Da família Sabino ali, aquele drama todo com a doutora Petra, inclusive. É bem complicado também, né? Porque Sim. eu acho que realmente não chamou atenção, né? Não, e ficou Tanto uma que, coisa avulsa. Tipo assim, o vírus nunca apareceu ao longo de toda a novela. Parece que foi uma coisa que inventaram pra poder acabar levar a novela até o final, sabe? Literalmente, parece que não tava no roteiro, não tava na sinopse inicial sim. da novela, né? Você não sentiu isso também? Senti que foi um pretexto, alguma coisa que teve que... nós temos que encontrar alguma solução pra terminar a novela. E aí foi nessa linha. E tanto que assim, no último capítulo, podemos falar do último capítulo já? Então, no último capítulo, a questão toda se resolveu em 5 minutos. 5 minutos, não teve nem passagem de tempo, assim, meses depois de Marocas tomar o antídoto. Não. Foi em 5 minutos ali, ela envelheceu, né? Que, por sinal, foi a melhor cena da novela, de toda a novela, né? Eu acho que o efeito ali dela envelhecendo, as mãos, gente, perfeito que era aquilo. Isso é trabalho artístico, né? Sim. Profissional de uma emissora de televisão. Você vê a mulher envelhecendo, assim. Parecia que eu tava vendo aqueles filmes, Benjamin Button, aqueles filmes que tem esse processo de envelhecimento também. Mas eu achei que ela deveria morrer como velhinha. Por quê? Porque daria mais emoção pra história. Porque aí Mas aí não seria uma comédia romântica, seria o quê? Não, é um drama. Um drama, né? Drama de novela das 11. Mas eu acho que seria muito mais interessante. Só que eu acho que por conta de todo o processo da novela, realmente eles quiseram dar um final feliz pro casal. Mas se desde o começo eles já tivessem colocado, por exemplo, que esse vírus já estava incubado neles, eles estavam congelados. Quando eles descongelaram, a cientista descobrisse que eles já tinham esse vírus incubado, mas que não se manifestava. E ao decorrer da novela, isso se manifestasse, esse vírus ia percorrer toda a novela, né? E aí no final eles descobrissem que por conta teria que achar uma opção. Ou ela fica com o vírus e morre jovem, ou ela toma uma vacina que vai conter esse vírus, mas ela vai ganhar a idade verdadeira. Né? Olha, eu já contei, fiz uma novela aqui, gente. Fiz uma novela. Na próxima me chamem para escrever. Entendeu? E aí ela envelheceria, todos envelheceriam. E a gente veria a forma deles como eles, há mais de 100 anos, né? Como eles estariam, né? Exatamente. Tipo, bem velhinhos, né? Mas muito velhinhos mesmo, né? Mas de fato, esse último capítulo pra mim não chamou muita atenção. A morte da Bettina também eu achei ridícula. Foi muito ridícula para uma vilã, mesmo de novela das 7, mesmo de comédia romântica. Ela simplesmente morreu de um jeito ridículo para alguém que era tão esperto, né? Tão esperta no começo da novela, né? Fazia muita vilania, conseguia pensar à frente dos protagonistas, ou pelo menos tentava, né? Morreu de um jeito muito ridículo. O Lúcio também, o final dele também achei bastante preguiçoso mesmo, né? Bem previsível. Né? A Maria Carla também, né? Com aquele final, com o cientista maluco lá, com aquele cara maluco chegando para ela, impedindo ela de escapar. Eu também achei preguiçosa o preguiçoso desenrolar, de fato, né? Então, assim, poderia ter sido mais interessante, mais criativo, eu acho, assim. Era uma novela que a gente costumava dizer aqui no Observatório da Televisão, no Minuto do Observatório, inclusive, que era previsível, né? Que a gente sabia mais ou menos como iria tudo se desenrolar ali, como seria esse final, como seria o fim de cada trama, né? E foi o que aconteceu. Então, assim, eu não vi nenhuma surpresa, não tinha nenhuma grande expectativa, a gente sabia que Marocas ia ser curada. Eu achei que a maneira como foi poderia ter sido um pouco melhor realmente, com uma passagem de tempo de repente. Ela envelheceu e depois voltou como se nada tivesse acontecido momentos antes. Isso, assim, por mais ficção que seja, por mais o efeito comédia, foi bonito, foi bem feito, mas a forma como foi utilizado ficou... Então aí você volta, o seu corpo sofre, né, o envelhecimento, depois volta por mais tecnológico, incrível, ficção científica, alguma coisa tinha que ter ficado ali, porque ela já voltou sorrindo, maravilhosa. Uma excelente atriz, poderia ter sido muito melhor aproveitada ao longo do show da novela, não só no começo e no final. Exatamente. Né? Ela viu uma maravilhosa sempre. Então, assim, eu acho que foram escolhas erradas de quem escreve a novela, né? E que não conseguiu dar o caminho adequado. É uma novela que as pessoas não vão se lembrar daqui uma semana. Inclusive essa história que eu falei que poderia ter sido, faria jus ao nome da novela, O Tempo Não Para. Ou seja, por mais que eles viajaram e mantiveram a aparência nova, o tempo não para. Então eles vão envelhecer de alguma forma, não tem como a pessoa, né?
não ficar velho. E eles resolveram dar um final para cada núcleo, ali, cada personagem, de uma maneira muito interessante, né? Narrando, né, o que aconteceu no futuro ali, etc, né? Mostrando o Dom sabia dizendo, Rio Tietê. Essa parte é interessante, né? Essa parte é um vislumbrar o que poderia ser o futuro, poderia ser o futuro ali, né? Então essa parte ficou, eu achei interessante, né? Porque não poderia, seria muito tempo, levaria muito tempo se fosse contada de forma de diálogo mesmo, né? Então, ele narrando ali o que cada personagem foi fazer, etc. Foi bem legal. A gente tem que destacar a atuação do Edson Celulari. Talvez tenha sido o melhor da novela. O melhor da novela. O melhor papel dele nos últimos tempos? Eu acredito que foi o melhor papel dele na vida. Fugiu um pouco realmente do que ele costumava fazer, né? Eu lembro dele muito de novelas de Glória Pérez, né? Que é sempre aquele empresário, galã, aquele cara chique, né? Muito legal, muito legal. Então, eu acho que deu a oportunidade dele mostrar uma outra vertente dele como ator. É isso aí. Eu acho que foi o melhor papel da carreira dele até agora. Muito bom. Já a Cristiane Torlone, uma pena, né? Lamentável. A cena dela no final lá, brigando com a Petra? Com a Petra foi lamentável. Não gostou não? Uma atriz do calibre dela, pra mim, parecia uma atriz iniciante. Mas enfim, né? Eu achei que a novela começou bem, no meio se atrapalhou, no final tentou recuperar, mas ainda assim não chegou lá. Me pareceu uma novela que começou com um orçamento interessante, parecia uma grande produção, e terminou com um orçamento reduzido, assim. Até no cenário você Temos viu uma que economia. acabar logo, tipo assim, né? Dá um jeito de acabar. Você via que assim, foi uma novela bem simples, né? Em termos de locações, em termos de criatividade artística. Claro, tirando essa cena da Marocas que foi bem realizada, talvez ali eles guardaram toda a grana, todo o orçamento para investir nisso. E do gelo ali. Mas o restante, se você for ver, quase não tinha. Tudo muito em cenário, muito dentro, ou cidade cenográfica. Então, assim, eu acho que o orçamento deve ter sido bem baixo para essa novela, ou pelo menos foi reduzido, ou cortado e etc. Eles gastaram muito no começo. Não sei o que aconteceu, mas me pareceu uma novela barata para os padrões da Globo. Claro, dentro do padrão de Globo. Ainda, né? Comparar com uma novela de outra emissora, por exemplo, ou de outro país, é muito bom. Mas dentro do que poderia ser, se tratando de ficção científica ainda, poderia ser muito mais grandiosa, muito mais interessante, muito mais série, mais parecida com série, né? Mais dinâmica do que com novela mesmo. Mas terminou como uma novela, as pessoas gostaram, de uma forma geral, né? Não vejo críticas também. É aquela novela, né? Nem críticas, né? Muito, foi uma novela muito altas, muito mediana, né? Quantidade mediana, como se diz, porque não é nem ruim, nem péssimo, e nem tão boa, nem tão popular, nem fez sucesso. Muitas críticas negativas. Serviu ali para entreter e acabou, né? Mas a gente, como crítico, a gente percebe algumas questões. Muita coisa poderia ter sido melhor, infelizmente não foi. Bom, eu acho que é isso, né? É isso. A gente fica por aqui e volta numa próxima crítica de algum programa, novela, aqui no Observatório da Televisão. Curta o vídeo pra gente, comente embaixo pra saber a sua opinião, pra gente saber a sua opinião e também compartilhe nas suas mídias sociais. A gente se vê no próximo vídeo, então. Tchau!